Porque eu acredito que a alta do dólar começou mais por vontade política do que por demanda de mercado. Eu sou o Dom e esse vídeo é para o site www.domb3.com.br e para o grupo Tropa de Elite B3. Bom, vou tentar expor o meu ponto de vista e esclarecer algumas de minhas ideias. E não passam disso, são minhas ideias. Lembrando que cada indivíduo analisa o mundo, o mercado, as coisas ao seu redor de acordo com o seu ponto de vista e o seu entendimento. E isso nunca pode ser uma regra dura. Deixamos margem para a dúvida e para a discordância. Para entender esse vídeo, você precisa conhecer o histórico de intervenções do Banco Central, saber pelo menos o básico sobre câmbio, IOF e Selic e fazer algumas perguntas. Eu preciso ser economista para saber isso tudo? Em que isso pode afetar de fato a minha vida? O que acontece com o meu dinheiro na poupança? E a mais importante, quais são os riscos para quem não toma conhecimento dessas novas tendências de mercado? O Banco Central tem um histórico de intervenção no câmbio. Toda vez que a moeda americana alcança máximas, o Banco Central entra com leilão. E isso é histórico e comum, mas não tem acontecido ultimamente, e é um dos motivos da minha análise. Saber pelo menos o básico sobre câmbio, IOF e Selic é fundamental, pois o câmbio pode pressionar a inflação. O IOF está embutido nas suas dívidas de cartão de crédito e nos seus empréstimos pessoais, e a Selic pode afetar diretamente os seus investimentos em renda fixa. E isso você precisa saber. Você não precisa ser economista para saber disso tudo. Precisa apenas acompanhar jornais de economia ou estar ligado a um site como o nosso, domb3.com.br, que fala sobre esses assuntos. Esses assuntos mexem com tudo na sua vida. Você precisa estar atento a todos eles. Um dos riscos para quem não toma conhecimento dessa nova tendência de mercado é manter o dinheiro na renda fixa, principalmente se ela tiver taxa de administração. Aí você pode chegar ao final do ano com mais dinheiro na conta, mas esse dinheiro perdeu o poder de compra, e isso é uma nova tendência de mercado. Um exemplo simples disso é que se você pegasse em janeiro e colocasse R$1.000 numa poupança e esse R$1.000 compra uma bicicleta, e aí em dezembro você olha e tem 1.050 lá, e você vai ver o preço da bicicleta, ela está 1.080 ou 1.100. Logo, o rendimento que você teve de R$50 nessa poupança ao longo do ano foi totalmente consumido pela inflação. Mas por que o dólar subiu tanto? Você acompanhou a queda da taxa Selic e a subida da Bolsa de Valores? Parecem coisas distintas, mas na verdade, a queda de uma ajudou muito a alta da outra. Uma quantidade maciça de CPFs vem abandonando a renda fixa e migrando para a renda variável, e isso é uma nova tendência de mercado. Grandes bancos e fundos de investimentos são especializados em comprar títulos de dívida pública. Eles dividem seu capital pelo mundo, minimizando assim os riscos. Um percentual fixo para cada nação. É uma regra. Para fazer um hedge de carteira, não ultrapassar esse percentual é muito importante. A taxa Selic é a mais importante do sistema financeiro brasileiro. Ela influencia diretamente o rendimento dos títulos da dívida pública brasileira. Ela é decidida pelo Banco Central e deveria ser seguida por todas as instituições financeiras. Mas não é isso que acontece. No Brasil, nós temos taxa de cartão de crédito e taxa de cheque especial abusivas, e isso pode levar qualquer um à falência. E mesmo assim, as pessoas vêm consumindo esse tipo de produto. Com a queda da taxa Selic, nossos títulos de dívida pública passaram a render menos, e isso é um problema para esses investidores. Nessa hora, bancos e fundos vendem suas posições e levam o dinheiro para países com juros mais atrativos. Afinal de contas, para o investidor, o importante é lucrar mais. Mas por que isso influencia o dólar? Para esse dinheiro deixar o país, ele tem que virar dólar. E a compra de grande quantidade pressiona o preço para cima. Lembrando, são bancos e fundos, e eles compram de uma vez só milhões, até bilhões. Um momento atípico. Com a Selic em baixa, o dólar e a bolsa em alta, aconteceu o segundo gatilho, um crescimento explosivo das nossas ações, batendo mais uma vez a meta de carteiras de bancos e fundos. Por regra, tem que fazer o rebalanceamento de carteira. Parece burrice, vender onde está tudo subindo, mas são regras duras e os gestores têm que obedecer. O gestor de um fundo está administrando o dinheiro de outras pessoas. Ele não pode tomar decisões independentes. Ele tem regra para seguir e, se não seguir, pode ser demitido. Você lembra dos nossos estudos sobre rouba-monte? Pois bem, nesta hora, bancos e fundos vendem suas ações em alta.
E o dinheiro não tem pátria, ele precisa ser realocado, mantendo um percentual em carteira dividido pelos países investidos. Um exemplo, 3% em cada país. Assim, se um país quebrar ou der o calote, o fundo não vai ter um prejuízo tão grande assim. Isso é uma segurança para o fundo ou para o banco. Você lembra da história do filho bom e filho ruim? Pois é, bancos e fundos também fazem esse movimento como o buy and hold. Se a quantidade de dinheiro aqui no Brasil passou do percentual permitido, eles realocam em outros países que estão com percentual menor. E aí há a fuga de dólar. E todo mundo fala que isso é porque tudo deu errado, mas não é bem assim, não é mesmo? Mais uma vez o ciclo. Quando bancos e fundos vendem nossas ações com lucro e tiram o dinheiro do nosso mercado, tem que fazer isso comprando dólar. E mais uma vez a pressão é na ponta compradora, fazendo elevar ainda mais o preço do dólar. E por que eu acredito que a alta do dólar começou primeiro por vontade política? Percebe que o Banco Central não tem feito como de costume? Percebe que não tem tentado conter a alta do dólar e que o ministro da Economia vai a público falar que é melhor se acostumar com o dólar alto? Num país com a especulação do jeito que é, um ministro dá esse tipo de declaração, claro que vai pressionar ainda mais o dólar para cima. Reservas acima do necessário, uma oportunidade bem-vinda. Todo país que quer ter uma economia forte precisa ter uma boa reserva de dólar. Essa reserva é um sinal para os investidores que a economia desse país tem uma proteção. Mas o Brasil estava com uma reserva muito além da necessária e nossa equipe econômica não é boba. Eu acho que eles viram aí uma boa oportunidade. Aí, quem sabe, alguém teve uma ideia: vender dólar em alta e diminuir a dívida pública. Com a diminuição da dívida pública e dos juros, o país pode pôr dinheiro onde realmente é necessário e nossa equipe econômica está realmente empenhada em se destacar com o PIB. Os rentistas estão vivendo uma nova realidade. A figura caricata e verdadeira do rentista, que por gerações se acostumou a viver sem produzir nada, apenas colhendo de poupança, tesouro direto e outras formas de renda fixa, está ameaçada e a chiadeira já começou. Bom, essa foi a melhor definição que eu encontrei sobre rentista. E como vocês podem ver, não é um indivíduo que produz muito pela nação. Mas por que falar dos rentistas? Porque muitos desses rentistas viram no dólar uma oportunidade, o que eu não acredito que seja. Mas quando esses rentistas se transformarem em investidores, meia conta é gosto, isso vai mexer positivamente com a economia e mais uma vez no dólar. Com esses rentistas, há grandes reservas de dólares. E isso, mudando de mão, muda de preço. Mas quais as vantagens de um dólar alto? Uma das grandes vantagens do dólar alto é estimular o turismo interno. Quando viajamos para fora, deixamos lá o nosso dinheiro, e isso causa déficit. De fato, estava mais barato viajar para o exterior que conhecer o nosso país. O turismo é um grande gerador de empregos, e a nossa equipe econômica está de olho nisso. Outra grande vantagem são as exportações. A desvalorização da nossa moeda torna o nosso produto mais atrativo no mercado internacional. Sendo o Brasil um grande produtor de commodities, isso é um ponto muito positivo. Café, açúcar, soja, milho, minério e muitos outros produtos brasileiros vão ficar ainda mais baratos com o dólar mais alto. Isso fortalece nossa balança. E as desvantagens? Bom, nossa indústria, que já não é um destaque na nossa economia, sofre ainda mais. Máquinas, equipamentos, assim como insumos, ficam mais caros, e isso encarece o produto final, perdendo de vez chance de competitividade lá fora. Nossa indústria, historicamente, sofre. É a primeira a sofrer quando chegam as crises e a última a se recuperar quando elas vão embora. Também temos o fantasma da inflação. Quem como eu tem lembranças amargas da década de 80, não gosta nem de ouvir falar esse nome. Os produtos eram remarcados enquanto fazíamos compra. Ninguém mais quer passar por isso. Aliás, a minha geração, que não tem nada a ver com essa Nutella aí da foto, passou por inflações realmente verdadeiras. Hoje em dia, quando a inflação chegar a 2, 3%, o pessoal já pensa que o mundo vai acabar. É bem verdade que outros motivos influenciaram a alta do dólar e que, de fato, ele vem se valorizando frente a todas as moedas do mundo, muito em parte por ser visto como reserva de segurança e o momento atual não ser dos melhores. Mas essa alta não vem de agora. O Trump reclamou, Paulo Guedes disse que não, mas eu acho que o que eu falei aqui é o que está acontecendo. Mas é o que eu acho, não é uma regra. É o meu ponto de vista. Eu agradeço em especial os membros do grupo Tropa de Elite B3. Esse vídeo é para o site www.tropadelite.com.br.
domb3.com.br. Fiquem com Deus e até um próximo vídeo. Muito obrigado.